Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles vão respeitar meu filho. Mas os agricultores comentaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Meus amigos, meus irmãos, nós vemos o Evangelho de hoje, Jesus falando em parábolas. Jesus sempre fala em parábolas, porque a própria Escritura diz, os profetas já predisseram isso. Abrirei minha boca em enigmas, em parábolas, para que vejam e não compreendam, ouçam, não entendam, e para que não se convertam. Então tudo Jesus fala em parábola. E essa vinha representa o povo de Israel, representa o povo de Deus. E esses agricultores representam aqueles que ficaram à frente do povo, aqueles que ficaram à frente da fé, da religião, que são os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os chefes, os doutores, os mestres da lei, os anciãos. Então, esses homens são os responsáveis pela vinha, são responsáveis pelo povo de Deus, responsáveis em guiar o povo no caminho do Senhor. Então, na parábola fala que o dono da vinha manda empregados para colher sua parte dos frutos da vinha. E esses empregados representam os profetas, tanto os profetas que Deus mandou para Israel, que mandou para poder explicar para Israel, mandou para esclarecer, para alertar Israel dos seus maus caminhos, para que pudessem se corrigir. Mandou profetas para que endireitasse esses homens perversos, esses homens que se perderam, se desviaram do caminho. Então, o caminho correto, as boas obras, é os frutos.
os frutos dessa vinha. E os empregados, os profetas, vieram para colher parte, para também ajudar no, no direcionamento desse povo. Mas só que os donos, os agricultores, o que eles fizeram? Como na parábola diz, eles bateram nesses empregados. Então, isso acontecia com os profetas. Os profetas apanharam, eram surrados pelos as autoridades religiosas, os mestres da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então, aqui fala que mandou muitos outros. Então, muitos profetas foram enviados para Israel. Muitos profetas foram enviados e eles foram torturados e também mortos. Também muitos profetas foram mortos. Como o próprio outro evangelho diz, Jesus fala: "Ai de tu, Jerusalém, que mata seus profetas." E então, na parábola, os agricultores são esses chefes, esses religiosos. O dono da vinha é Deus Pai, que manda esses empregados, que manda esses profetas. E então, mandando tantos profetas, que representam os empregados, né? E eles não dão ouvido a esses profetas. Então, o dono da vinha diz: "Vou mandar o meu filho, porque esses vão respeitá-lo." Então, Deus manda o seu filho, Jesus Cristo, o Messias, que é esse que fala a parábola. Então, os agricultores comentam entre si: "Esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa." Então agarraram o filho, o mataram e jogaram fora da vinha. Então o filho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que eles fazem? Eles matam Jesus. Eles lançam fora da vinha, que é o Calvário, fora da cidade. E o crucificam e o matam. Então, o que agora o dono da vinha fará com esses agricultores? Vão destruir esses agricultores e vão entregar a vinha a outros. E é o que Deus vai fazer com esses chefes, esses sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas que estavam na frente da religião, na frente do povo, que eram responsáveis por cuidar desse povo. Então Deus vai destruí-los e vai entregar essa vinha a outros, que no caso é os apóstolos. É um outro povo, é um outro povo a ser formado, uma nova aliança. Então, ali agora, os agricultores são os apóstolos, passam a ser os apóstolos, esses novos agricultores, esses outros. E os sacerdotes, esses chefes de sacerdotes, serão destruídos. Então, os chefes dos judeus procuram prender Jesus, porque eles entendem que essa parábola está falando deles. Em vez de eles procurarem se corrigirem, de eles fugirem dessa desgraça que está diante deles, eles procuram prender Jesus. Eles querem prender Jesus porque Jesus está falando deles. Mas não tinha chegado ainda a hora de Jesus. Eles ficam com medo da multidão e por isso deixam Jesus e foram embora. Então, meus queridos, esses chefes
da religião daquela época, dos judeus, eles se perderam. Eles quiseram, o poder subiu a mente deles, subiu a cabeça deles. Eles queriam ser dono da vinha, dono do povo, dono da nação. O poder estava dominando a mente deles, enquanto eles viam Jesus, o Filho de Deus, querendo vir colher desses frutos, querendo se apropriar do que é seu, já que ele é o herdeiro. Esses chefes dos sacerdotes, essas autoridades religiosas, procuram prender Jesus, procuram matar Jesus, procuram querer destruir o Filho de Deus. Eles perderam o temor a Deus e se apegaram somente ao poder, a querer estar à frente do povo. Então, meus queridos, é o que pode acontecer com o homem. O homem, na cegueira do poder, pode esquecer a vontade de Deus, esquecer o que Deus quer, a vontade dele, e acabar querendo dominar o povo, dominar a gente, dominar com a fé, dominar com o poder da religião. Então, meus amigos, devemos estar atentos à vontade de Deus. Devemos estar atentos ao que Deus realmente quer para as nossas vidas. Que a paz esteja com vocês.